A gente tem, assim, um infinito número de aparatos para auxiliar a higiene. Mas não são os aparatos que vão fazer seu dente ficar limpo. Exatamente. O que vai fazer seu dente ficar limpo é o seu cuidado pessoal, né? Então, Exatamente. as orientações são dadas, nós dentistas damos, a odontopediatra dá, os pais falam, mas tem que ter todo cuidado. Tem que ter técnica de escovação, que a gente explica como é, limpeza, passar fio dental, usar uns acessórios que facilitam essa passagem. Óbvio que quem usa aparelho vai ter muito mais trabalho de passar o fio dental do que quem não usa. Exatamente. Mas não tem que faz parte do pacote do tratamento, entendeu? Tem que ter higiene, porque senão o que vai acontecer? Quando você tirar o aparelho, que o objetivo foi você ficar com um sorriso maravilhoso, você não vai ficar. Você vai ter cárie, você vai ter manchas brancas. E assim, a gente insiste o tempo todo nisso, em todas as consultas a gente fala isso para os pais, porque assim, eu me sinto super frustrada quando eu vejo Sim, um paciente com mancha porque não higienizou direito. exatamente. Né? Mas assim, tem vários, tem de cremes dentais, a escovas interdentais, jatos, tem vários instrumentos para fazer higiene. Mas o que precisa é ter consciência de que precisa fazer higiene. Aí para complementar isso aí, uma coisa que eu achei bem interessante é que agora, né? Agora não tem um tempo já. Os pacientes podem, né, migrar o seu plano, né? Para que ele consiga fazer as limpezas odontológicas, né? A profilaxia, em menos tempo, né? Porque normalmente a gente diz assim, você tem que ir no mínimo de 6 em 6 meses no dentista. Só que existem crianças, adolescentes, adultos que precisam dessa ida ao dentista em menos tempo. E graças a Deus, na Uniodonto nós temos essa possibilidade, né? Um determinado tipo de plano que dá o direito a ele fazer em menos tempo. Porque às vezes a gente fala, a gente passa as orientações, a gente faz tudo que está dentro Do nosso alcance. do nosso alcance, mas existem casos que os pacientes realmente precisam desse acompanhamento mais de perto dos dentistas, né, desse acompanhamento, para cuidar um pouco melhor da higiene, das condições ali de saúde da gengiva, ali dos dentes, enfim. E aí eles podem migrar para esse tipo de plano que ele vai conseguir ter esse acompanhamento em menos tempo, né? Não vai ser de 6 em 6 meses, vai ser de 3, né? De 3 em 3 meses, enfim. Porque precisa dessa supervisão, Exatamente. né? Tem pessoas que têm um perfil de aceitação, tem outros que não têm. Então, tem uns que precisam de uma supervisão mais ferrenha. E eu falo até para os pacientes especiais também, né? Pacientes especiais que muitas vezes não têm a coordenação motora. Às vezes os pais não conseguem estar ali no acompanhamento. Também é um outro caso que também valeria a pena, né, fazer esse acompanhamento em menos tempo. Uhum. E esses dias eu estava conversando com a minha mãe, que ela reclama um pouco da questão dela mais estética, né? Mas ela reclama um pouco dos dentes de baixo dela serem um pouco tortos. Eu estava comentando com ela, falei, por que a senhora não procura ali, né, para renovar ali a sua autoestima? E ela comentou comigo assim, não, para ficar não sei quantos anos, igual você ficou quando você era adolescente, porque na minha adolescência era um pouco rebelde, né? Talvez eu não ia um pouco ali, que não é o correto, tá, gente? Você precisa fazer sua manutenção, seguir o passo a passo tudo direitinho, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, mas eu tenho consciência de que eu usei muito mais tempo porque tinha essa questão. Mas aí eu pergunto pra vocês, pra gente falar um pouco sobre isso, né? Na questão do tempo. Pra gente desmistificar esse negócio de que, eu tenho que usar aparelho por 10 anos. Queria que a gente falasse um pouco sobre o tempo do uso. Olha, o tempo é muito, muito relativo. Porque os pais, eles pensam o seguinte, vamos dizer que uma criança começou a tratar com 5 anos de idade, você fez um procedimento ali para descruzar uma mordida que está invertida, está cruzada, está ao contrário, e aquilo é necessário naquele momento. Aí você faz isso aí depois dessa correção, o ortodontista fica acompanhando até o momento de colocar um outro aparelho mais lá na frente, na dentadura permanente, enfim. Ele conta que o paciente está de aparelho desde os 5 anos até o final. E não é isso, existem períodos em que o paciente fica só em acompanhamento, que não é o tratamento ativo, né? Outra coisa é quando você falou, né? Quando o paciente não coopera, né? E aí ele não vai esse mês, vou daqui a 2. E para a movimentação ortodôntica, você está movimentando os dentes, precisa que tenha uma sequência ali. Porque você movimenta o dente, aí tem um tempo para que esse dente caminhe para a posição que você planejou e o lado que o dente andou precisa ser preenchido também
porque ele saiu de um lugar e foi para o outro, né? Então precisa, né, que ele venha constantemente, ali conforme o ortodontista solicitou. E às vezes ele some. Tem paciente que some 2 anos. Aí diz, eu tô 6 anos de aparelho. Mas 2 anos ele ficou sem ir. Isso eles não contam, né? E tem isso, né? Além do paciente não ser assíduo, tem aqueles pacientes que quebram muita peça. Exatamente. Então, toda vez que você quebra a peça, a gente meio que anda para trás, sabe? A gente dá marcha ré. Então, você ia para um determinado fio, você não pode, porque aquele dente saiu da posição. Exatamente. E aí você tem que voltar. Então, fica que também não é bom, tá? Biologicamente não é bom, é a saída que tem, mas não é bom. Então, o ideal é o paciente cooperar, né? Se você não comer o que não é para comer... A culpa é da farinha do Arini. A farinha. Bom, mas o melhor é quando diz que é do pão, né? Ou então quando espirra aí o aparelho cai, né? Quebrou, soltou com um pedaço de pão. Tem, gente, eu já recebi no consultório pessoas que dizem que, eu tô de aparelho há 10 anos. Mas aí você vai pesquisando, vai fazendo... Eu falei assim, você ia sempre? Não ia. Eu passei 1 ano viajando, fui para os Estados Unidos, passei 1 ano lá e não cuidei do meu dente. Quem trocava quem fazia... eu trocava as liguinhas, eu mesmo trocava as liguinhas. Então, assim, tem cada caso que você não acredita, mas que existe. Existe. E que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E a gente estava conversando também, né, doutora, da importância de ter a constância ali com o mesmo profissional, né? Para não ficar... que são vários tipos, né? De peças, a senhora estava comentando. Sim. Assim, o perfil do paciente varia, né? Então, assim, tem aquele paciente que ele vai um dia com a doutora A, depois no outro mês ele já quer ir com a doutora B. Se a doutora B cobrou alguma coisa que ele não vai dar resposta, que eu não quero aquela doutora, ela não é boa, eu vou com outra, e ele vai ficar andando com vários profissionais. Então, isso é uma coisa que atrapalha. A diferença é porque, assim, a gente trabalha com prescrições, né? Falando de aparelho fixo. A gente trabalha com prescrições. Essas prescrições têm inúmeras. Eu digo, né? que é igual carro. Tem Tem a marca inúmeras. e o modelo. Cada profissional trabalha com o que melhor manuseia, com o que melhor lida, né? O objetivo final é o mesmo, mas os caminhos podem ser diferentes. Sim. Né? E se eu recebo um paciente, por exemplo, que vem da doutora Cláudia, eu não sei como a doutora Cláudia planejou chegar naquela finalização. Às vezes ela usa um bracket que eu não uso. Às vezes pode ser até o mesmo bracket que eu uso, mas é de outra fabricante. Uma mecânica diferente também. Uma mecânica diferente. Então, isso tudo é planejamento, né? Então, a gente precisa planejar bem para poder finalizar bem. E se o paciente não segue esse percurso, é difícil. E eu peguei um paciente, há um tempo atrás, que ele estava 17 anos de aparelho. Nossa. Tá? E era 17 anos mesmo. Gente, quase 2 décadas. Ele passou por 3 profissionais na ortodontia, né? E não foi culpa dele dessa mudança aí, né? Viajou, aí vai para outro. Aí viajou, né? 2 viajaram, ficou no último, enfim. E aí a esposa foi fazer tratamento comigo e perguntou se eu poderia avaliar esse paciente. A primeira coisa que eu pedi foi o quê? A documentação ortodôntica, onde vem as radiografias e tal. Quando eu recebi a radiografia panorâmica, que é as periapicais, que são umas pequenininhas, a gente observou que as raízes dos dentes estavam reabsorvidas em 2/3. Ou seja, o paciente só tinha 1/3 de raiz. E a raiz sustenta o dente, né? Então, ela precisa ser longa. Ele já tinha perdido tudo isso, porque o aparelho não pode ficar muito tempo na boca assim. E fazendo movimento, uma hora ela está num dentista que planeja levar o dente para frente. Aí muda de ortodontista, aí o cara planeja colocar para trás. Esse vai e vem não é legal para as estruturas de suporte do dente, nem para o próprio dente, né? E aí ele já tinha tirado 4 dentes, daí ia tirar os terceiros molares, enfim, 8, né, no final. E aí ele já estava assim, não acredito em mais ninguém, entendeu? Então, assim, é complicado quando a gente pega o paciente assim, já passou por mão de muitas pessoas, para a gente fazer ele confiar naquilo que você está falando ali naquele momento, entendeu?